Manaus é o maior conglomerado urbano da Amazônia Central. Uma cidade que se expandiu dentro da floresta e que vem depredando o habitat de diversas espécies de animais. Para refletirmos sobre a preservação da nossa fauna e sobre os impactos negativos que causamos a ela, o Consciência Limpa de hoje fala de resgate e monitoramento de animais silvestres em meio urbano. Encontrar animais silvestres pelas ruas de cidades amazônicas não é algo tão incomum. Em 2019, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, registrou 699 resgates de animais em áreas urbanas. Há poucos dias, aqui em Manaus, enquanto combinávamos uma entrevista com o biólogo Rones da Silveira, uma preguiça foi resgatada e o Dr. Rones foi acionado para devolver o animal a um ambiente seguro. E nós, aqui do Consciência Limpa, fomos convidados a acompanhar essa soltura e você acompanha agora. Olá, não sei se você conhece, essa é Colepus didactylus preguiça real. Ela foi resgatada pela PM ali do lado da UFAM, para fora do fragmento, né? E foi levada para o MUSA, erroneamente, né? Deveria ter sido deixado lá. Mas o pessoal do MUSA me ligou e nós vamos buscá-la e amanhã a gente vai fazer a soltura. Após uma semana de chuvas intensas, uma manhã tipicamente manauara de muito sol fez cenário para a soltura do bicho preguiça. A gente descobriu recentemente que tem um ninho de caba ali, de passar devagarzinho. Vamos nessa. Não vai dar nada. Tá com medo da caba, Ronani? Não, tá acostumado. O animal foi solto na área de proteção ambiental UFAM Acariquara. A APA foi criada pelo Poder Municipal e localiza-se entre as zonas sul e leste de Manaus, interligando áreas verdes de conjuntos residenciais e áreas institucionais da UFAM, INPA, UBRA e Parque Arthur Vigílio, a antiga Lagoa do Japim. Após poucos minutos de caminhada, o biólogo encontra o local adequado para a soltura. Então esse animal foi resgatado, ou seja, ele estava fora do ambiente natural dele, no ambiente humano, vamos dizer assim, né? Então ele foi resgatado, né, pelo poder público, foi entregue. E aí o que foi feito? Foi feita uma morfometria básica, por quê? Olhando a gente não sabe se é macho ou fêmea, não tem aquilo que a gente chama de dimorfismo sexual, tá? Então é necessário, a gente está tentando usar medidas. Então ela foi medida, foi sexada, tem que avaliar a região da cloaca dela, e foi chipada. Ela é marcada, né, com chip. E ela é bem ativa assim mesmo. E ela tá bem saudável, né? Ela não tá muito saudável, ferida? Não, felizmente não. Geralmente elas se acidentam muito, porque quando elas vão pro fio, né, tem o risco de ser eletrocutada. E é muito comum elas apresentarem cortes nas mãos. Eu acho que são essas cercas em espirais que elas andam, né, meio... não enxerga tão bem, né? Apesar que essa espécie, ela tá animada aqui, querendo sair. Mas aparentemente ela tá bem, sim. E aí o senhor pode falar um pouco da especificidade da espécie, que essa é a real, né? A diferença dela para bentinho. Tá, ela é comum aqui na nossa região, né? Obviamente. Então, desse lado do Rio Negro, né, na margem norte, que a gente chama, nós temos duas espécies de preguiças e temos uma outra do outro lado. Aquela região de Iranduba, né? Quem conhece, né? As que tem aqui, elas são duas famílias diferentes. As que tem 2 dedos e as que tem 3 dedos. Eu vou soltar ela logo, e aí a gente continua. É isso que ela quer, que ela né? quer sair, né? Vamos ver se ela acerta o caminho. Opa! Aí. Opa! Nossa. Pode ir com calma. Gente. Pode ir com calma. Calma. Não precisa. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Aí. Isso. Calma. Tá bom, mulher, vai. Você vê que ela reage, provavelmente é um comportamento, né?
antipredatório que ela tem, de árpia, de gavião real, né? Defesa, Ela é bem interessante, é o jeito dela. E às vezes a população vê um bichinho fofinho desse, né? Quer tocar, né? Quer tocar. Olha como ela é ágil. Come frutas. Outro dia a gente pegou, deixou dentro da gaiola, né? Porque tem um tempo de... Sempre tem que deixar um tempinho, né? Pra ver o que acontece, a quarentena. E ela defecou um queixo de cutia. Não. Então provavelmente ela encontrou morto, né? E ela se aproveita também dessa proteína animal, né? Sei. Mas ela tem uma dentição especializada para comer frutos. E gosta muito de palmeira. E ela é bem legal. Ela pega os galhos e fecha assim, como se fosse um ninho. Então, uma cama, né? Então ela some lá em cima, você olha e não vê mais, né? Quando ela abre, você vê, quando ela fecha a vegetação, não. A gente está aprendendo. Aparentemente ela gosta muito de viver na periferia do fragmento. E daí que a população acaba encontrando, né? Ela vai para a rua e tal. E aí, durante esse período de pandemia, aumentou o número de resgates em área urbana? Na UFAM apareceu bastante, né? Na UFAM apareceu muito serpentes, jiboias principalmente, né? Mas não tem assim, a gente não sentiu um grande efeito, não, porque os animais estão se dispersando, né? Estão se movimentando naturalmente, né? Certo. E a segurança é muito efetiva, a segurança patrimonial, eles estão sempre ligados nisso, né? Sempre pedem ajudas, né? Mas com certeza os animais devem ter se sentido mais à vontade, sim, né? Sim. Sem milhares de pessoas, de carros, né? Transitando. Isso tem um efeito, sim. Mas essa é a casa dela, lá em cima. Massa. É um mamífero relativamente grande, né? A gente sabe bem pouco desse. No próximo bloco, vamos conhecer as atividades de resgate do Laboratório de Manejo de Fauna da UFAM. É já já. Desde a Revolução Industrial, nós passamos a associar desenvolvimento à construção de grandes empreendimentos como estradas, hidrelétricas e linhas de transmissão. Porém, geralmente as áreas contempladas com esse desenvolvimento sofrem impactos ambientais severos. O resgate de fauna é fundamental para evitar a predação de espécies animais atingidas por esses empreendimentos. Com o objetivo de proteger a fauna silvestre em áreas impactadas por atividades humanas, estabelecendo critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna, a Instrução Normativa 146 de 2007 é regulamentada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. O resgate de fauna consiste em realizar atividades de condução e monitoramento de animais, para preservar as espécies. O Laboratório de Manejo de Faunas da Universidade Federal do Amazonas alia pesquisa às atividades de resgate. Os registros dessas atividades são compartilhadas no perfil Pesquisa Fauna Livre no Instagram. A bióloga Idamara Fernandes participa das atividades do laboratório e falou sobre os projetos desenvolvidos. Olá pessoal, me chamo Idamara Fernandes, eu sou bióloga, sou pesquisadora colaboradora no projeto Multi-UFAM, faço parte do Laboratório Manejo de Fauna há mais ou menos 4 anos e nesses 4 anos tenho realizado muitas atividades junto à equipe do laboratório. E uma dessas atividades consiste no resgate de fauna. Nós resgatamos animais dentro e no entorno da UFAM. Esses animais saem do fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas e acabam aparecendo na casa das pessoas que moram nos arredores ou na via pública. E o engraçado é que a população
a comunidade local, digamos assim, eles têm um olhar muito especial para esses animais, né? Porque sabe que ali eles estão em perigo, ou muitas vezes alguns deles representam perigo para as pessoas, né? E as pessoas tentam protegê-los de alguma forma. Então, geralmente, nossa equipe é acionada, a gente vai lá, faz o resgate, faz um trabalhinho com eles, né, de marcação, medição, e a gente devolve eles em segurança para o habitat natural. É bem comum os animais aparecerem na casa das pessoas ou no meio da via pública. E o engraçado é que a população tem um carinho, né? Tem um olhar especial, porque sabe que tem que protegê-los, né? Porque sabe que aquele ambiente não é um ambiente adequado para eles. Então a gente acaba sendo acionado para fazer o resgate desses animais e a gente faz todo esse trabalho. Faz um trabalho também no laboratório com eles, faz uma marcação, a gente mede e devolve eles para o ambiente natural. A população local sabe que tem que protegê-los, né? E acabam tentando assim viver em harmonia com esses animais. No próximo bloco, vamos acompanhar uma telemetria na APA Acariquara-Ufam. É daqui a pouco. Monitorar animais silvestres que vivem ao redor de áreas urbanas é fundamental para proteger e preservar a biodiversidade. Nós acompanhamos os biólogos Rones da Silveira e Damara Fernandes em uma atividade de telemetria em espécies que habitam a APA Acariquara-Ufam, aqui em Manaus. Agora a gente vai começar essa busca ativa aí dos animais, né? Isso. Aqui a gente está na Ufam, né? Tudo é Ufam. Tudo é Ufam. Nós estamos num platô, certo, que é o pico da área mais alta, certo, né? Aí nós vamos descer uma vertente, nós acabamos de subir uma vertente, estamos num platô, vamos descer a outra vertente e aí vamos chegar no baixio, os animais estão no baixio. certo. A gente chama de floresta ripária, que é a área protegida, porque é uma área de proteção permanente, né? Eles estão nesses ambientes. Então é isso, nós estamos alto, vamos descer, certo, né? Até chegar lá onde eles estão. A Mara estava falando que eles saem à noite, né? Os animais São noturnos, basicamente noturnos. A gente vai ver eles abrigados. Na verdade, é muito raro vê-los de dia ou de noite. Por isso que a gente usa o rádio, porque a cada vez que você detecta o animal é uma recaptura. certo, E o lance é que ele não saiba que você está lá. sim, para ele, né, agir normalmente. Para ele agir normalmente, Sei. Exatamente isso. E doutor, uma coisa que é uma curiosidade mesmo, assim, de quem não é do ambiente da pesquisa, né? Sim. Esses chips, esse monitoramento de rádio, eles transmitem dados de localização dos animais? Você pode explicar especificamente como é esse monitoramento para quem não é da área? Tem vários tipos de rádio. Tem rádio que comunica com o satélite, Sei. tá? Tem rádio que tem GPS, ou seja, a cada tantas horas, por exemplo, a cada 10 horas ele marca uma posição. E quando o satélite passa, ele joga isso para o satélite que vai parar no escritório do pesquisador, da pesquisadora. Mas isso custa muito caro. Imagina. Cada unidade dessa custa $5.000, você tem que alugar a banda do satélite. Nós somos mais humildes. Mas ao mesmo tempo que tem todo esse equipamento, sempre tem um radinho VHF também, Very High Frequency, né? E nós temos só essa parte. Então o radinho fica lá ligado, nós temos que ir ativamente atrás deles. Por quê? Porque aí o preço de $5.000 vira 500, que atualmente é muito.
Sim. Antes não era, quando a gente comprou esse material. Ele é todo importado, não temos nenhuma empresa no Brasil ainda que fabrica esse tipo de coisa, né? Mas é uma telemetria, a gente usa isso nos carros, né? Quando vai passar no pedágio, o pedágio abre sozinho, é tudo uma telemetria, né? E a gente usa esse para os animais, buscamos uma frequência que funciona bem dentro da mata, que não tenha interferência com os táxis, né? Porque nós estamos numa área urbana, temos que levar tudo isso em conta, né? E aí é isso, colocou e a gente começa a monitorar o animal. Geralmente ele não reage, ele fica no mesmo local, porque se você pega, às vezes ele está dando uma volta, você pegou ele aqui dentro, mas ele não mora aqui, ele veio dar uma olhada. Então no outro dia ele não está mais, ele está muito longe, aí faz parte. O que a gente viu? No caso dos jacarés, as fêmeas, elas ficam dentro do fragmento. Os machos são maiores, eles precisam de mais energia. Eles vão lá fora comer, no igarapé sujo, poluído, cheio de ratos. Lixo, né? Eles são comedor de mamífero, tá na natureza. Então eles estão se dando mais ou menos bem, porque nós temos muito desse rato doméstico aí, né, que a gente chama. Os quelônios é um enigma, a gente está descobrindo agora, uma espécie que a gente estuda, por exemplo, o cágado vermelho, a gente nunca viu um ninho deles, ninguém nunca viu, né? A gente acha os filhotes. Então a gente quanto mais você tiver em campo, um dia você pode pegar ela desovando, alguma coisa assim, né? Mas são sempre muito poucos ovos, vai de 1 a 4. Você vê, uma tartaruguinha ela não é muito grande, né? Mas é que aqui é um ambiente que a gente chama oligotrófico, um ambiente que tem pouca energia, né? Estou falando dos igarapés. E nós temos aqui umas 15 nascentes de olhos d'água, né? E tem que sempre pensar no futuro, né? Imagina essa mata daqui a 100 anos, né? O valor que isso vai ter, né? Se essas águas continuarem limpas e os animais estão aí nesse meio, eles modificam o ambiente, né? Também. O ambiente modifica eles, mas eles também modificam o ambiente, né? Estão sempre mudando, né? Cavando e misturando sedimento e tal. E a gente está tentando entender isso. Então os animais crescem muito lentamente. Por exemplo, o jacaré que tem aqui dentro, ele não toma sol. A gente acha que o jacaré é aquela coisa que fica tomando sol, esse não toma. Ele vive num ambiente frio, a água está a 25 graus, né? Bastante fria. Vivem enterrados a maior parte do tempo, né? É o que a gente chama uma forma críptica, escondida. Então tem que usar essas tecnologias de rádio para a gente tentar entender a biologia, né? Bacana. E as fêmeas estão, os machos entram e saem, e é bastante interessante. E eles, por exemplo, essa semana nós temos um jacaré que ele nos levou a conhecer um igarapé que a gente não conhecia, que não tinha nos mapas, né? Mas dentro da área da UFAM? Dentro da UFAM, que incrível, né? É o limite da pesquisa de vocês, né? Dentro da área da UFAM. Sim, e o entorno, né? O entorno, porque às vezes os animais saem, o resgate, principalmente os animais saem do fragmento, tem que colocar eles de volta, né? Agora que a gente localizou o indivíduo, no caso é uma tartaruga, ela chama potira. A gente sempre põe um nomezinho que ajuda a sensibilizar as pessoas. Ela é mais ou menos desse tamanho assim, é um macho adulto, uma fêmea adulta. Deve ter aí 10 anos de idade, né? Então a gente vai tirar a temperatura do ar, da água, condutividade da água, né? A gente usa a condutividade como um indicativo de poluição. E aí a caracterização do ambiente, às vezes ela está na água, às vezes ela está na toca, né? E basicamente isso que nós vamos fazer. A gente começou em 2017 e aí que surgiu, porque antes de você lançar um projeto, você tem que ter uma ideia da viabilidade dele, né? Então, existe a espécie, tudo bem, mas é abundante ou tem 2, 3? Não, tem uma população, né? Aí sim você lança a proposta, né? Agora, os jacarés, isso para quelônio, os jacarés a gente monitora eles desde 2008. Tem que ser estudos a longo prazo, né, com esses animais, eles vão se substituindo. Esse atualmente nós estamos, o de ontem foi o de número 37 animais. Tem muito trabalho, muito suor. Basicamente o que sobrou de área, essas florestas, né? São as áreas públicas, né? Que está na mão aqui no caso da UFAM, mas ou está na mão do Exército, né? Porque o restante a gente está modificando muito rápido, né?
No nosso conceito de humanidade, nós parecemos ser superiores às outras espécies e seguimos adotando medidas predatórias como a construção de cidades em cima de florestas e animais. Para mudar essa realidade, políticas públicas de conscientização e preservação são fundamentais. Pense nisso, cobre políticas de conscientização ambiental na sua cidade. E até o próximo Consciência Limpa.